Oi, gente, meu nome é Ana. Eu vou falar um pouquinho hoje do vetor, que é uma palavrinha que se repete muito na área da fabricação digital. E eu lembro muito em oficina, né, de ficar falando vetor, vetorização, esse desenho tá vetorizado. Então, é uma palavrinha que ela é bem fundamental, assim, quando a gente trabalha, né, com fabricação digital. E para começar, a gente tem que entender que essa palavrinha, né, ela tem diferentes significados dependendo da área que a gente está trabalhando. A área da física tem um significado para a palavra, a da matemática outro, a da biologia outro. Por exemplo, quando eu falo, esse animal é um vetor de doenças, né? Então, cada área tem um significado para a palavra. E para o que a gente trabalha da fabricação digital, o conceito mais próximo o conceito que a gente trabalha realmente é o do design, que trabalha também com o desenho digital, né? Assim como a fabricação digital. Então eu vou explicar um pouquinho, né, do que é um vetor e falar das diferenças, né, entre tipos de arquivos de imagem diferentes. Que para começar a gente tem que saber também que existem dois tipos de arquivos de imagem principais, que são os arquivos bitmap e os arquivos vetoriais. Então, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho da diferença entre eles, qual que é mais prático de utilizar, né, quando eu estou fazendo um desenho para utilizar com a cortadora laser. E já para de cara eu vou falar que a máquina consegue abrir os dois tipos de arquivo, arquivos bitmap e arquivos vetoriais. E como que eu sei qual que eu uso, né, no meu desenho? Depende muito do tipo de projeto que você está fazendo, não tem um certo e errado. Mas eu vou explicar um pouquinho nesse vídeo da diferença entre eles, para você ver, né, como você está fazendo o seu projeto, qual que você quer utilizar. Bom, gente, achei interessante, né, de fazer um comparativo, né, sobre os dois tipos de arquivo, bitmap e o vetor. E aí eu vou explicar um pouquinho de cada um só pra gente entender a diferença. Assim, os arquivos bitmap, eles são formados por pixel. Aí eu coloquei uma imagem aqui. Pixels são esses quadradinhos coloridos. E aí, ó, quando a gente dá um zoom bem grande numa imagem, dá pra ver. E é, tipo, esses quadradinhos que formam a imagem, né, total, assim, que a gente vê. E aí, os arquivos bitmap, eu coloquei aqui os exemplos de formatos que tem. Que aí tem, tipo, tem outros, mas eu coloquei aqui os que eu achei que são mais comuns, assim, da gente ver, assim, na internet. E esse aqui é o BMP, é o bitmap mesmo. Aí tem o GIF, que acho que todo mundo já viu, que é tipo uma animaçãozinha que é feita com imagens. E aí tem o formato JPEG e o PNG. Esses dois formatos são o que a gente mais vê, assim, tipo, de imagens na internet. O JPEG mais ainda, por exemplo, quando a gente tira uma foto com o nosso celular, a imagem fica em JPEG. Então, é um formato bem comum, assim. E o PNG também. E a gente sempre vê para trabalhar. Então, assim, esses arquivos aqui são bitmaps, só que cada um tem uma função e uma área que é ideal de utilizar, entendeu? Então, aí eu coloquei aqui o que significa cada um, tudo. E aqui eu coloquei essa imagem só pra gente falar um pouco sobre resolução de imagem, que é tipo a qualidade da foto, assim. E uma coisa que é interessante, né, em imagens que são bitmap, é que esse daqui é bem legal que tem uma comparaçãozinha. Que não sei se vocês lembram, tipo, pra mim eu tenho muito uma lembrança da escola, assim, de. Quando fazia trabalho, às vezes a gente baixava umas imagens pequenininhas e aí a gente esticava a imagem. E aí a imagem ficava com uma qualidade horrível, tipo, aí você ia imprimir, o negócio saía, tipo, muito zoado. E aí fica, é tipo assim que fica. Quando a gente estica uma imagem demais, assim, maior do que a resolução lá do que ela foi feita, ela fica assim, meio zoada. E esse acabamento que ela fica, cheio dos quadradinhos, até tem um nome que fala que a imagem tá pixelada. Então, isso uma característica de imagens bitmap, que tipo, se, por exemplo, mudar o tamanho, né, pra um formato, assim, pra um tamanho maior do que ela foi feita, né, pra ser utilizada, ela fica com acabamento ruim. Então, isso é importante de lembrar. Aí agora eu vou falar um pouquinho do vetor, que é, né, o principal desse vídeo, assim.
Aqui, essa imagem aqui do Bob Marley tá vetorizada, ó. Vou dar um clique. Aí tem, ó, tem esses pontinhos tudo. E esses pontos são os vetores. E aí, esses pontos, ó, eu coloquei aqui uma definição, são feitos, né, pelo computador através de fórmulas matemáticas. E aí, nessas fórmulas matemáticas geram os pontos, depois as linhas, as curvas, né, que fazem o desenho. Aí, o que é legal desses vetores é que, por exemplo, eu posso editar o desenho se eu modificar esse vetor, ó. Aqui são tipo os parâmetrozinhos. E ó, quando eu puxo, quando eu mexo, o arquivo mexe junto. Então é um formato de imagem, né, que é editável. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de formatos, tudo. O que a gente usa bastante quando vai fazer o desenho, né, do arquivo para cortadora laser, o que eu uso mais, geralmente é o SVG e o DXF. O DXF é quando o arquivo já do desenho tá pronto, e aí eu levo ele pra cortadora laser, né. Aí aqui eu coloquei pra gente ver desses formatos. É assim, esses formatos aqui, eles são tipos de arquivos, né? E aí tem programas que vão salvar nesses tipos de arquivos. Aí, por exemplo, esse daqui é o Illustrator. Aí ele é muito utilizado em designs, tudo, né? Designers geralmente usam bastante. E aí ele salva no formato AI, EPS, SVG. Só que ele é pago. Aí, por exemplo, é esse daqui. Aí quando eu venho aqui pra salvar, eu tenho esses tipos de formato, tá vendo? Ó, AI, EPS, SVG, PDF, então tem esses tipos de arquivo. E aí aqui no Inkscape é a mesma coisa. Aí ele salva em SVG, EPS, DXF. Aí quando eu venho salvar como aqui, ó, aí eu tenho aqui SVG, aí tem vários outros, tá vendo? DXF, aí tem o EPS também, tá aqui, ó, embaixo. Então, tem vários tipos de arquivo. O que a gente usa, né, com a cortadora laser é mais o DXF. E aí, por que eu tô falando desses programas? Porque eles são onde a gente vai fazer o desenho, né? E eu geralmente indico o Inkscape porque ele é gratuito. O Illustrator é legal, tudo, tem várias funções, mas ele é pago, então tem esse problema. E aí, o que é importante de saber em relação ao vetor? Por que eu indico fazer arquivos vetoriais, né? Feitos por vetor. Porque, por exemplo, quando eu tô fazendo desenho, quando eu tenho uma imagem que tá vetorizada, ó, se eu aumento ela ou diminuo, ela não perde a qualidade da imagem. Ela se mantém. Que ela é diferente, né, do que eu mostrei aqui das imagens bitmap. Elas, né, dependendo de quando você estica tudo, ela fica com uma resolução ruim. Então, o que é importante de saber? A laser vai conseguir abrir arquivos dos dois formatos, arquivos bitmap e arquivos de vetor. Só que quando a pessoa está começando, é muito mais simples ela fazer tudo, vetorizar tudo, ser tudo arquivos vetoriais. Por quê? Eu fiz aqui até um comparativo para ficar mais fácil de ver. Ó, eu tenho dois desenhos, vamos supor que eu quero fazer um quadro aqui do Bob Marley. Aí eu tenho aqui que tá tudo vetorizado, ó. E esse daqui não tá. Ah, uma coisa que é legal de saber, como que eu sei se está vetorizada a imagem? Eu clico aqui duas vezes, ó, em cima do arquivo, ó, e aí aparecem os pontinhos, né, os vetores. Quando é só uma imagem, tipo JPEG, ó, ou PNG, tudo, ela não acontece nada. Então é assim que a gente sabe. Aí eu vou levar esse arquivo aqui para software que controla laser. Esse aqui é o Thunder Laser, tudo, antigo RDWorks, e ele é utilizado para, né, conectar com a máquina de corte a laser e controlar ela, né? Então, aqui que eu vou definir potência do laser, velocidade. E esse desenho que eu fiz aqui, ó, eu fiz o desenho aqui no Inkscape, né? Fiz todas as modificações que eu queria. E aí, depois que eu acabo, eu salvo em DXF e levo aqui para esse software. Ó, vou abrir esse arquivo. Ó, abri. Vocês viram que aqui, opa, aqui apareceu a da esquerda, que tá vetorizada, e a da direita, que é a imagem, não aparece.
Qual que é o processo? Eu tenho que, quando é imagem bitmap, eu tenho que, tipo, importar cada imagem. Então, eu teria que vir aqui, abrir a imagem, colocar aqui no quadro, esticar tudo, né? Colocar do tamanho que eu queria, alinhar. Você vai lá e alinha. E aí, dou um preview, ó. Aí ela vai cortar normal. Aí eu só vou ter que arrumar, tipo, a potência e a velocidade, né? E aí, aqui seria o quê? O vermelho seria corte e a linha em azul seria gravação. Então, pensa, isso daqui é uma imagem simples de um quadro. Então, não é muito difícil de eu vir aqui e importar a imagem, bitmap. Mas pensa um projeto mais complexo. Pensa assim, se eu tenho várias imagens e eu tenho que ficar inserindo cada uma, então seria um trabalho muito maior. E quando a pessoa tá começando, esses detalhes assim que podem confundir são ruins. Então, eu prefiro fazer todo o arquivo aqui em vetor, né? E aí a pessoa consegue levar o arquivo todo de uma vez, né, para ser cortado. E aí eu vou deixar esse comparativo aqui, eu vou deixar salvo aqui na descrição do vídeo, pra vocês poderem baixar e fazer e guardar para né, consultar. E também eu vou deixar na descrição um texto que eu fiz no nosso blog, que ele fala dos primeiros passos para quem está começando na cortadora laser, são conceitos que são importantes de entender quando você está começando. E aí lá também vai ter um vídeo de como que eu vetorizo uma imagem, tudo, então vai estar bem completinho o texto, tá bom? Então é isso por hoje.